Salmo 116, vamos meditar brevemente na palavra do Senhor. A pergunta deste salmo, no verso 12, é: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? É essa pergunta que vai nos dirigir nesta meditação. As crianças também estejam preparadas, já divida a sua folhinha em duas partes, tá ok? Para a gente ou escrever ou fazer algum desenho, tá ok? Isso, duas partezinhas, e vamos então prosseguir. Então, como nós retribuímos a Deus por todo o bem que Ele tem feito a nós? Crianças, Deus tem sido bom para vocês? Você tem visto a bondade de Deus na sua vida, na vida do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares? Deus já livrou vocês ou seus pais de alguma situação perigosa ou complicada? Como nós vamos responder então a Deus e seus atos de bondade? É o que veremos nesta manhã. Como eu disse, esse salmo pode ser dividido em duas partes, por isso que você está dividindo a sua folhinha em dois, e nós vamos escrever aquilo que eu vou dizer para você nesta manhã. Dos versos 1 a 11, nós temos o salmista descrevendo para nós a sua experiência pessoal de angústia e de livramento. Como nós dissemos no início do culto, na leitura inicial do salmo, estas são palavras de alguém para Deus, mas que agora funcionam como palavras de Deus para nós, e nos ensinam então a orar, a suplicar, a louvar a Deus em situações como esta aqui descrita pelo salmista, uma situação de angústia, de aflição, mas também de livramento. Então, crianças, já podem escrever isso na primeira metade aí: angústia e livramento, são duas palavrinhas chave aqui para nós, ok? Dos versos 12 a 19, a segunda parte do salmo, nós temos a resposta do salmista então, como ele então respondeu a Deus pelo seu livramento, por este ato de bondade do Senhor. E é uma resposta de gratidão, confiança e obediência. Então são outras três palavras importantes. Na segunda metade aí da sua folha você pode escrever isso, né, como um título: gratidão, confiança e obediência. Então é isso que nós vamos ver aqui no Salmo. Vamos olhar então para a primeira parte, versos 1 a 11. O que o salmista descreve aqui para nós é uma situação de aflição. Não sabemos exatamente o que causou isso, mas pelos termos usados aqui no Salmo, é uma situação limite, é uma situação terrível, porque por 3 vezes ele usa a palavra morte. Veja comigo no verso 3: as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol. Ela funciona aqui como um paralelo, né? Quase que um sinônimo de morte. Então 2 vezes no verso 3 e 1 vez no verso 8: pois tu me livraste da morte. Então não sabemos se é algum tipo de enfermidade, algum tipo de perigo, seus inimigos, mas é uma situação que quase levou este homem à morte, uma situação limite. E crianças, como ele fala aqui, né, usa essa imagem de laços de morte, né, envolvendo, né, você sabe que os cowboys, né, os vaqueiros usam aqueles laços, né, que joga assim no boi ou no cabritinho, né, para pegar ele, né. Eu quero que você faça esse desenho como um símbolo aqui, a imagem que o próprio salmista usou. Você desenhar um laço assim bem bonito, né, e escrever dentro dele laço de morte. É a situação de perigo, laços de morte, quase que envolvem o salmista. Essa situação causou nele tanta angústia, mas tanta angústia, tanta aflição, que ele, isso é interessante no Salmo, né? A gente ouve a conversa privada, né, entre o salmista e Deus, né? Isso escancarado diante de nós aqui. E a situação, como eu disse, ela é tão terrível, que ele chega a dizer para nós o que ele pensou e o que ele fez nessa situação. Veja os versos 10 e 11 comigo. Eu criei,
Até que tá bom, né? Ó, eu tive fé, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Então veja, meus irmãos, não há aqui uma incompatibilidade entre você declarar a sua aflição, mas permanecer com fé. Eu criei, eu continuo crendo, ainda que eu diga, olha, está difícil, estou aflito, estou angustiado. Na verdade, essas expressões tão íntimas do salmista para nós, elas revelam para a própria sobrevivência da fé deste homem. Que esse homem não está entregue às suas aflições, ele as declara, ele as reconhece, mas ele continua crendo. É como a dor, né? A dor, ela é desagradável, mas ela revela que ainda estamos vivos, não é verdade? Só sente dor quem está vivo, e só pode reagir à dor aquele que a sente. Doeu é sinal que tem algum problema, teve febre é sinal que tem algum problema, não é verdade? Então só podemos reagir e continuar sobrevivendo e caminhando, em alguns momentos, se sentirmos a dor, e a reconhecermos, não a ignorarmos. Então a lição aqui para nós já é muito clara. Ter fé não significa aparentar ser inabalável. Não, está tudo bem, eu tenho fé, tudo certo. Não, nada disso. Ter fé é, em meio à aflição, reconhecer a realidade da aflição, mas continuar dizendo, eu creio, eu creio. Ainda que perdas e danos me alcancem, ainda que o fogo sobrevenha, ainda que a seca esteja diante de mim, eu reconheço esses momentos de aflição, eu reconheço esta situação, mas eu creio, eu continuo confiando. Irmãos, eu sei que você, como eu, tem estado aflito e angustiado nesses últimos dias, não é verdade? Nosso coração fica ansioso. Às vezes, né, há uma nota de revolta em nossos corações ao ver tanta bobagem, tanta mentira, tanta falsidade. Isso nos enche sim de indignação. Não esconda isso, confesse isso, confesse diante do Senhor. Senhor, meu coração está aflito. Senhor, meu coração às vezes se levanta indignado contra o que eu estou vendo, mas eu sei que isso não pertence a mim, pertence a Ti. Então eu continuo crendo, continuo crendo, mas eu continuo sabendo que de fato, o verso 11, ninguém merece confiança. No meio da aflição, nossa tendência é correr para coisas que estão mais ao nosso alcance, né? Coisas que nós podemos ver, coisas que nós podemos racionalizar. Não é isso que o salmista faz, ele corre para Deus. Ele sabe que ninguém neste mundo merece plena confiança e toda a nossa confiança. Em quem ele crê, quem é suficiente para sustentá-lo nessa situação? O Senhor que o livrou. E é em meio a essa situação terrível que o salmista experimenta isso, experimenta a resposta, experimenta o livramento, e a maior parte dos versículos dessa primeira sessão do Salmo vai falar isso para nós. Veja comigo, versos 1 e 2. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando fiz a minha súplica, Ele inclinou os ouvidos para mim, Ele respondeu, eu o invocarei toda a minha vida. Verso 4, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Versos 5 e 6, Ele é misericordioso e justo, compassivo, o Senhor protege os simples, quando eu estava sem forças, Ele me salvou. E verso 8, pois Tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar. Então veja, a maior parte dos versículos dessa primeira porção dos Salmos, o salmista se dedica a testemunhar que Deus é fiel. Ele clamou, o Senhor respondeu, o Senhor livrou. Então, crianças, escreva aí debaixo do laço que você colocou, Deus me livrou. Nós vamos fazer coro aqui com os salmistas e crer que Deus é poderoso para nos livrar. Esse é o refrão aqui. Eu supliquei, Deus me ouviu e
me livrou. E nós temos suplicado, meus irmãos, nós temos clamado a Deus para que Deus nos livre do mal. Não foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou a orar? E há um mal pairando sobre esse país, há um mal pairando sobre cada casa, cada escola, cada criança. Ainda que você não saiba orar, ou talvez não tenha ímpeto para orar, de tão aflito, diga pelo menos isso: Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do mal, Senhor. O Senhor pode nos livrar, eu creio, livra-nos do mal. E, meus irmãos, nós cremos que a igreja tem parado de suplicar. Alguns anos atrás parecia que tudo ia de vento em popa, na bonança, descansamos naquilo que não é o que o Senhor deseja. Descansamos na provisão de outras coisas, não na dele. E eu creio que Deus trouxe isso a juízo e está levantando novamente uma igreja que suplica e que clama. Mas não apenas situações gerais. Você individualmente tem suplicado, tem clamado, tem orado, tem reconhecido que o nosso Deus é misericordioso, justo e compassivo, e mesmo na aflição você tem confiado nele. Quero te encorajar a continuar confiando no Senhor nesta manhã e fazer o que o salmista fez. Ainda nessa primeira parte, nós temos o resultado desse livramento, e que isso encoraje você nesta manhã a continuar pedindo, a continuar crendo. O primeiro resultado do livramento do Senhor é o louvor que o salmista eleva a Deus. Verso 1, eu amo o Senhor, expressão de louvor. Verso 5, o reconhecimento de quem Deus é, misericordioso, justo, compassivo. O salmista abre os seus lábios em louvor a Deus. O salmista tem o seu propósito nesta vida renovado. Veja os versos 8 e 9. Pois tu me livraste, já lemos o verso 8, né? Para quê? Verso 9, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Deus nos livra de algo, mas nos livra para algo. Deus nos salva de algo para algo. O propósito deste homem é renovado, e descrito deste modo: andar na presença de Deus, andar diante de Deus na terra dos viventes, neste mundo. Não é um escapismo, Senhor, livra-me disso aqui. Não, Senhor, eu estou aqui, esse é o mundo de Deus, é aqui o meu trabalho, é aqui a minha família, é aqui onde eu resido, é isso que eu faço. Senhor, que eu ande na tua presença, na terra dos viventes. Isso é um testemunho para aqueles que nos ouvem, nos veem, acompanham as nossas vidas. O livramento de Deus renova o nosso propósito de andarmos na presença de Deus neste mundo, nesta época, neste século difícil, tumultuado, confuso. É aqui que nós vamos testemunhar da graça de Deus. E por fim, nós temos a confiança renovada do salmista no verso de número 7. E este versículo acho que cai bem para hoje, né? Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Alma cansada, sobrecarregada, aflita, angustiada, como se o salmista estivesse dialogando consigo mesmo, né? Ó alma, retorne ao seu descanso, porque o Senhor tem sido bom para você. Meus irmãos, às vezes a gente, acho que foi Martin Lloyd Jones que disse isso, né? Não fique ouvindo o seu coração, fale com ele, né? Porque o coração é enganoso. Então fale com ele, fale com a sua alma. Ó alma, retorne ao seu descanso, Deus tem sido bom para você. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Confia em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio, Deus meu. Fale com seu coração, proclame a verdade para você mesmo. Diga hoje, retorne ao descanso, minha alma, Deus tem sido bom. Reconheça a bondade de Deus, então não há motivos para ansiedade, para desconfiança, para as dúvidas. Deus tem sido bom para nós. E, meus irmãos, Deus é poderoso para nos livrar de qualquer coisa. E nós podemos confiar, meus irmãos, porque Ele enviou Jesus Cristo à terra dos viventes, tendo determinado antes da fundação do mundo que Ele fosse envolvido com as cordas da morte, para perdoar os nossos pecados,
mas Deus o trouxe novamente à vida, ressuscitando como primogênito dentre os mortos. E por isso, ainda que as cordas da morte nos envolvam, Deus é poderoso para nos dar a vida eterna e de fato enxugar dos olhos todas as nossas lágrimas. Ele é poderoso para fazer isso. Ele nos acolherá no céu, nos ressuscitará para a vida, e essa é a nossa segurança. Essa é a nossa segurança. Então hoje de manhã eu quero dizer a você: descanse sua alma em Deus. Descanse sua alma em Deus. O salmista prossegue fazendo esta pergunta do verso 12, que mostra a virada aqui no Salmo. Então, como posso retribuir ao Senhor por tudo isso que Ele me fez? Por tudo isso que Ele está fazendo? Como você vai retribuir a Deus por toda essa bondade? E veja, a pergunta parece um pouquinho estranha, não é verdade? Porque o que nós podemos dar a Deus em retribuição? Absolutamente nada. Absolutamente nada. E me parece que o salmista compreende isso. Ele compreende que Deus não sente falta de nada, não precisa de nada de nós, como se Ele tivesse falta de alguma coisa. E pelas respostas que o salmista nos dá, ele parece compreender isso, porque as suas respostas não se referem a coisas que ele possa fazer por si mesmo, ou coisas que possam suprir alguma falta em Deus. As respostas do salmista, que nós vamos aqui, são apenas o fruto de um coração que foi alcançado pela graça de Deus, e por isso pode amar a Deus, porque foi amado primeiro. Onde nós vemos essas respostas? Em duas partes, nos versos 13 e 14, e depois quase uma cópia, com pouquíssimas modificações, dos versos 17 a 19. E pastor, o que os versos 15 e 16 estão fazendo então entre essas duas respostas? Vamos começar então pelo miolo, para depois ir para as fatias, né? Vamos dizer assim, para a moldura. Versos 15 e 16, que são, para este momento do Salmo, eles funcionam como uma relembrança, né? Relembrar a situação que ele já descreveu na primeira parte. Lógico, não que os leitores esqueçam, não que ele tenha esquecido, mas é importante ele agora, o que ele está fazendo? Ele está situando a sua resposta nesse contexto de livramento, da bondade de Deus. Então ele relembra para nós, por meio dos versos 15 e 16, tudo aquilo que ele já tinha dito na primeira parte. Embora esse verso 15 seja um pouquinho complicado, né? O que quer dizer o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis? O melhor entendimento é exatamente o da NVI. A NVI traduziu, né, segundo pelo menos entendido no hebraico, né, pastor Luiz Saião, a NVI foi mais feliz na escolha das palavras do que as versões mais antigas. De forma muito simples, quer dizer o seguinte: Deus não deixa passar em branco a morte dos seus fiéis. A morte daquele que é fiel a Deus recebe a atenção do Senhor, assim como uma pedra preciosa atrai a atenção de quem a vê, pelo seu brilho, pela sua beleza. Então veja, o contexto é de livramento. O salmista não está aqui fazendo teologia futura, né, da vida após a morte, não. Ele está agradecido porque Deus o livrou da morte. Então certamente naquele momento em que a morte era uma realidade muito próxima, Deus olhou a situação do salmista, chamou a atenção de Deus e aprove a Deus livrá-lo. Mas e se Deus não livrar? Mesmo assim, esta morte recebe a atenção do Senhor. É como uma pedra preciosa recebe a atenção de quem a vê. Deus olhou para o salmista e o livrou, e ele agradece ao Senhor por isso. Então veja, agora sim vamos às respostas dadas pelos versos 13, 14, 17 a 19. Crianças, se na primeira parte a gente desenhou um laço, que foi a imagem que o próprio salmista usou, qual é a imagem que ele usa agora nessa segunda parte, do verso 13? Erguerei o cálice da salvação. É uma imagem, né? É um copo bonito, né? Com aquela haste, um cálice. Então desenhe um cálice, você vai desenhar um cálice bem bonito, que é o cálice da salvação do verso
13. Como é que o salmista responde então? Com gratidão, versos 13 e 17, com confiança, também versos 13 e 17, e com obediência, versos 14 e 18 a 19. Vamos ver então cada uma dessas respostas ao Senhor. Como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade? Erguerei o cálice da salvação. E verso 17, oferecerei a ti um sacrifício de gratidão. As duas coisas significam a mesma coisa. O cálice da salvação, para o salmista, representava a oferta de gratidão. Talvez uma menção às ofertas de gratidão previstas na lei levítica. Então, ele está explicando aqui para nós o significado dessa imagem, cálice da salvação. É o sacrifício de gratidão, é o reconhecimento de um coração grato de que Deus o livrou. Então, gratidão é a primeira resposta. A segunda resposta é confiança. Ainda no verso 13, invocarei o nome do Senhor. E a mesma coisa repetida no final do verso 17. Invocarei o nome do Senhor. Uma expressão de confiança em Deus. Invocar o nome do Senhor é trazer a lembrança de quem Deus é e se apegar a isso com toda a sua alma, força e entendimento. No meio da aflição, Senhor, eu continuo crendo, eu continuo invocando o teu nome. E por fim, obediência, versos 14 e depois 18 e 19. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, de maneira solitária, quietinho em casa? Não, na presença de todo o seu povo. Verso 18 diz a mesma coisa, cumprirei os votos na presença do povo, e o verso 19 ainda vai mais um pouquinho, né? Vai além. Nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Então a obediência deve ser algo visível, algo público. Você testemunha diante do povo, diante das pessoas, da sua obediência a Deus, da sua resposta à bondade de Deus com obediência. Senhor, pela tua graça eu vou cumprir os meus votos para contigo. Meus irmãos, como nós podemos retribuir todo o bem que Deus tem feito a nós? Do mesmo modo que o salmista. Agradeça, confie, obedeça. Essas são as respostas de quem ama o Senhor, ou melhor, daqueles que foram amados primeiro pelo nosso Deus. E veja, mesmo as nossas vidas de gratidão, confiança e obediência só são possíveis porque Cristo nos amou primeiro. Porque a graça nos dada pelo Espírito de Deus é suficiente para nos levar a esta vida de gratidão, confiança e obediência. Só é possível porque Jesus obedeceu e obedeceu perfeitamente, até o fim. É possível porque Ele ofereceu um sacrifício perfeito. Mesmo o nosso sacrifício de gratidão ainda é imperfeito, mas o nosso Salvador ofereceu um sacrifício perfeito e definitivo. E nós só podemos erguer o cálice da nossa salvação, porque Jesus Cristo bebeu do cálice da ira de Deus, que era contra você e contra mim. Esta vida só é possível por meio de Jesus. E é exatamente isso que nós celebramos na ceia do Senhor. Nós erguemos o cálice da nova aliança, o cálice da salvação. Nós celebramos o pão, o corpo de Jesus Cristo, homem de dores, homem que passou por aflições, chegou a suar gotas de sangue em sua aflição. E Deus continuou dizendo a ele, o Pai: Filho, eu te escolhi antes da fundação do mundo para salvar pecadores. Sim, eu vou até o fim. A obediência até a morte e morte de cruz.